divina correnteza de luz e de muita esperança possa envolver o teu coração, meu amigo, minha amiga. Que cada momento de reflexão seja uma porta de luz para que possamos entender e aproveitar as experiências da vida. Jamais bastará viver por viver, mas sim bem viver, para que possamos nos desenvolver, crescer e multiplicar as nossas faculdades espirituais na direção do infinito, reunindo-nos de coração para coração, de mente para mente, num trabalho de irmãos, vencendo os aparentes males para conquistar os verdadeiros bens da vida. Por isso que hoje trazemos essa mensagem do Espírito Ismael Souto, do livro Relicário de Luz, chamada Bem e Mal, em que ele nos convida a refletir sobre o conceito de bem e de mal em nosso caminho. Diz ele: quem vive para o próprio bem-estar, efetivamente pode não estar bem. Há muitas pessoas que se julgam muito bem quando se encontram simplesmente bem mal. Semeia, pois, no campo da vida o bem dos outros, a fim de que ali a alegria te confira ao coração o bem que te é próprio. Quase sempre, aquele que te parece vítima do mal é justamente quem se abeira do verdadeiro bem, porque nem todos os bens da terra são legítimos bens na vida espiritual. Consagra-te ao bem, procura o bem, grava o bem, por onde passes, mas não disputes o bem de ser feliz entre os homens, para que te não esqueças do próximo, a única via de ascensão da nossa alma para Deus. Frequentemente, mal vivendo sob a dor e a necessidade, bem compreendemos as lutas dos semelhantes, procurando ampará-los através do bem de que possamos dispor. Jesus, tolerando o mal e padecendo entre males, edificou para nós o sumo bem, com que podemos adquirir os bens incorruptíveis que as traças não roem. É preciso sofrer com o mal instalado por nós mesmos, no íntimo da alma, para que entremos na posse do eterno bem que o Cristo nos legou. Vivamos desse modo, praticando o bem que esposamos, sem disputar os bens ilusórios do mundo para o nosso bem. E o mal se afastará definitivamente de nós, de vez que, respirando no bem de todos, teremos alcançado o bem perecível. Ismael Souto, Relicário de Luz. Que mensagem, meus amigos, que vai abrindo-nos a consciência espiritual para um sentido mais amadurecido do viver. Nem sempre aquilo que julgamos seja o nosso mal realmente acontece para nos prejudicar. E nem sempre aquilo que nos traz muito prazer pode nos garantir o bem que nós estejamos buscando. Eu recordo o espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, na sua série de obras psicografadas pelo médium de Pedro Leopoldo, traz-nos preciosa reflexão numa visita que ele, o espírito Clarence e outros amigos fazem a um irmãozinho em torno dos seus 10 anos de encarnação, mas que trazia uma condição de excepcionalidade no corpo físico muito extrema. Não se movimentava, mal via, pouquíssimo enxergava, não conseguia falar, se expressando para o mundo físico, mas diz o espírito André Luiz que o seu ser captava toda a realidade espiritual no seu entorno. Tristemente, André Luiz observa que duas entidades sombrias se aproximavam
da cabeceira de sua cama e, envolvendo-lhe num magnetismo sombrio, lhe provocavam ataques epiléticos extensos. A pobre mãezinha daquele espírito, naquela provação, aproximava-se, lhe colocava no colo, tentando conter-lhe os espasmos, e chorando orava a misericórdia de Deus. O espírito Clarencio aproxima-se, põe a destra sobre a fronte do pequenino e começa a lhe aplicar doce magnetismo do amor, no que ele vai refazendo-se, acalmando-se, pouco a pouco. E André Luiz, que observava toda aquela cena, é esclarecido pelo espírito Clarencio, que aquele pequenino que agora sofria todas essas limitações orgânicas e aquele processo obsessivo daquelas duas entidades, no passado havia se equivocado terrivelmente, procurando os aparentes bens da vida, aproveitando-se de um momento político complicado da época. Ele começa a perseguir adversários, eliminar inúmeros outros, galgando o poder, o prestígio, as conquistas que ele almejava, em detrimento do bem, da felicidade e da paz dos outros. O tempo passa célere, inevitavelmente, amanhã ou depois, todos somos chamados à vida maior, assim como ele foi chamado. Retornando à pátria espiritual, inúmeros daqueles que ele prejudicou, eliminou, perturbou a sua existência, o aguardavam e durante muitos anos se engalfinham nas sombras de regiões espirituais. Ah, meus amigos, mas sempre chega o momento do amparo de Deus, quando a consciência cai em si e reconhece os seus erros, e ele é amparado e conduzido a regiões de refazimento. Conduzido a essa nova reencarnação, muitos daqueles antigos desafetos, daqueles que ele prejudicou, perturbou e até eliminou da vida física, já haviam deixado para trás, ou haviam perdoado, haviam buscado a sua própria história, mas ainda haviam sobrado aqueles dois companheiros. André Luiz fala, então, o que adiantou então todo esse esforço? No que Clarencio esclarece, mas André, sabe, esses dois irmãos que ainda restaram, que lhe causam esse aparente mal, os dois irão renascer também. Um coração materno de heroína irá recebê-los na terra, apontando para a mãezinha do pobre menino. Ou seja, receberia os dois algozes que no passado foram vítimas dos seus desmandos, da sua perturbação e da sanha dos bem aparente que ele almejava, prejudicando os seus semelhantes, haveriam de renascer e, como irmãos, sob a tutela daquela mãe, haveriam de aprender a cuidar dele, a tratar dele, a trocar dele, a amá-lo, desfazendo completamente os males do passado, as perturbações, os equívocos, através da santidade do amor. Por isso, meus amigos, conscientes que estamos da justiça de Deus, da imortalidade da alma, da lei de reencarnação, não nos enganemos de onde realmente está o nosso bem, que estará sempre na justiça, na dignidade, na honradez, na amizade, na compreensão e perdão que ofereçamos uns aos outros. Muitas das aparentes dores que julgamos um mal em nossa estrada é o caminho de nossa libertação, do despertar de nossa consciência e do refazer de nossa história,
muitas e muitas vezes maculadas por nossas más escolhas do passado. Não nos desesperemos através do aparente mal que hoje nos atinge. Absorvamos como santa lição que a justiça divina nos oferece. Ocupemos o nosso dia a dia com o bem, que compreende, ajuda, serve e abençoa a vida. E fatalmente, mesmo entre os aparentes males, nossa consciência em paz, nos conduzirá à plenitude da felicidade e do verdadeiro bem-estar. Vamos adiante, reflitamos e sentamos que o verdadeiro bem começa no amor que hoje mesmo possamos dar. Até a próxima, meus amigos, com muito carinho e muita fé. Fiquem com Deus.